Vamos falar sobre se colocar no lugar do outro. O que é essa tal de empatia? Esse é o vídeo de hoje aqui no nosso canal Em Boa Companhia do YouTube. Eu sou Sabrina Nigri, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu curtir, clica ali para se inscrever no canal e também clica no sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. Eu acabei de assistir um filme que está no cinema agora com o Denzel Washington, aquele ator de Hollywood. Se não me engano, o nome é O Protetor 2. É um filme para quem gosta de ação, é um filme eu achei interessante, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Existe uma cena, existe um movimento dentro do filme que ele e outros sujeitos, outros personagens lá do filme, para um lugar que vai ter um furacão. E ele vai tratar lá do que ele tem que tratar, na verdade é um retorno dele. Eu não vou dar mais detalhes porque eu não quero contar o filme, eu não quero acabar com a expectativa do filme, mas ele na verdade faz uma espécie de retorno para uma cidade e aquela cidade está prestes a ser a receber um furacão. Na verdade, aquela cidade foi evacuada, inclusive. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse homem está indo fazer naquele lugar? E para quem acompanha o Em Boa Companhia já há algum tempo sabe que eu, ano passado, estava nos Estados Unidos e eu vivenciei um furacão, o furacão Irma, que foi um furacão esperado para chegar no grau 5, que é um grau de periculosidade bem grande. Ele estava sendo esperado para arrasar uma série de lugares, inclusive ele arrasou. Alguns estavam falando por lá, eu dou para vocês a notícia do que eu ouvia lá, eu acompanhava o dia inteiro, todos os dias, porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, eu nunca tinha vivenciado um furacão antes, e os repórteres, a mídia de lá, falava que ele estava sendo esperado ser mais perigoso do que o Katrina foi. Então você imagina a preocupação dos brasileiros, de um modo geral, os turistas de lá, que nunca tinham passado por aquilo e ficavam se perguntando, assim como eu, o que a gente podia fazer para evitar danos maiores, fazer para se proteger daquilo ali. E eu vendo o filme, ele todo tranquilo, retornando para aquela cidade que foi evacuada, que não tinha mais ninguém. E depois, na hora do furacão, ele muito tranquilamente sentado em uma cadeira, olhando pela janela, que dizem que você deve ficar longe das janelas, porque as janelas podem ser espatifadas com a violência do furacão e aqueles vidros podem te atingir, pode ser fatal. E eu ficava pensando, meu Deus, o que esse homem está fazendo na frente da janela no furacão? E aí veio a ideia desse tema, né? Esse tema da empatia, você se colocar no lugar do outro. Na verdade, enquanto eu estava assistindo ao filme, eu realizei uma empatia, eu me coloquei no lugar dele. E também recordei a minha vivência sobre essa experiência, que graças a Deus deu tudo certo no final, mas foi algo realmente assustador. Mas também foi algo em que eu aprendi muito, muito sobre empatia. Nós que eu digo, todas as pessoas que estavam lá enquanto acontecia o furacão Irma, nós vimos uma série de fugas em massa da população indo para o norte do país. Na verdade, o Irma pegou no sul, foi pegando do sul e foi subindo. E nós vimos, por exemplo, nas estradas, filas enormes de pessoas fugindo, deixando as suas cidades. Miami, por exemplo, foi completamente evacuada. E outras cidades também, as pessoas foram subindo o país. E nesse movimento, nessas estradas, por exemplo, você não via ninguém andando pelo acostamento. E você também não via assaltos. E você também não via pessoas tentando roubar uma da outra gasolina que tinham, porque lá é permitido você encher uma espécie de containers, né? Quer dizer, não é container, porque container é aquele negócio enorme, gigante. Você enche, você leva a gasolina com você, você tem uns recipientes que você compra nos supermercados, você pode ir ao posto encher esses recipientes de gasolina. Então, além do seu tanque cheio, você leva com você mais 2, 3 tanques de gasolina.
né? E numa situação dessa de evacuação, que você vai ter que rodar muitos e muitos quilômetros, você vai ter que rodar 600, 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, enfim, para você cruzar fronteiras de estados dentro do seu país, você precisa ter uma reserva, porque a gasolina dos postos ao longo do caminho ela vai acabando. Né? Quanto mais perto do furacão se chega, os postos também vão fechando e vai acabando. Então você tem que levar com você. E a gente via uma situação de muita tranquilidade, apesar das pessoas estarem acompanhando as notícias, estarem tomando as atitudes necessárias que o governo orientava, que os bombeiros orientavam, que a polícia orientava, apesar delas estarem muito atentas, elas estavam muito tranquilas. Elas confiavam naquelas pessoas que estavam orientando elas e estavam tranquilas também no sentido de saberem que o que importava naquele momento era a atitude delas. Então elas não se desesperavam. Eu não vi nenhum americano desesperado. Eles realmente não sabiam o que ia acontecer, realmente eles não sabiam até que ponto ia ser grave aquela situação, mas eles não ficavam desesperados. Inclusive foram muito solícitos todos comigo, particularmente, quando eu tive dúvidas, quando eu precisei de orientações, todos me responderam e todos muito na questão da empatia. Eles me respondiam, eles eram solícitos, eles eram gentis dentro da cultura deles, eles são completamente diferentes dos brasileiros, mas gentis, educados, né? E pensando, entendendo que aquilo para mim era novo. Entendendo que para os turistas aquilo ali era uma coisa mais assustadora do que para eles, porque eles já tinham passado por aquela experiência outras vezes. E dando um show de empatia no sentido de serem cidadãos, no sentido de respeitarem o próximo, quando eles estão todos saindo de uma situação perigosa, evacuando cidades, e apesar disso, apesar de estarem no carro com todo o seu tesouro, que era a sua família, apesar de estar ali tudo que eles mais prezavam, em nenhum momento você viu um caos nas estradas por conta desse desespero de salvarem a si próprios e aos seus. Muito pelo contrário, você via uma ajuda ao outro, você via uma situação de você se colocar no lugar do outro e tá entendendo que aquilo ali para você tá difícil, mas para o outro também tá, porque a situação é a mesma para os dois. Então, o filme me trouxe muito isso, no sentido daquela memória que eu resgatei do furacão e no sentido da tranquilidade com que ele vivenciou isso. Né? É claro que a gente aí tem outros aspectos no filme também, o valor que a gente dá à própria vida, quanto que a gente tem a perder, o quanto a gente não tem mais a perder. Enfim, são outras questões que eu não vou entrar aqui, porque eu não quero destrinchar esse filme, que é um bom filme para quem gosta de ação. Mas vale o raciocínio, vale o pensamento, que a empatia é um ganho que a gente tem sempre. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente começa esse movimento em relação à sociedade, a gente vai passando isso. É que nem o amor, é que nem a felicidade. Uma pessoa que está feliz e está do seu lado, ela vai contagiando. A empatia também. A empatia vai contagiando. Quanto mais pessoas reproduzirem, fizerem, exercitarem empatia, mais empatia vai haver naquela comunidade, naquela sociedade, e todos vão desfrutar disso. Por isso que é tão importante a gente pensar sobre empatia, porque é uma coisa que a gente planta. A partir do momento que a gente tem empatia com o outro, a gente respeita o outro, que daqui a pouco a gente vai colher. A gente vai colher com a gente. Como sociedade, isso dá muito certo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, que você curta através do sininho que está em algum lugar. Clica no sininho para você sempre saber quando tiver vídeo novo. Até a próxima. Tchau, tchau.